Essa é a última parte da aula sobre elucidação estrutural de espectroscopia. Na verdade, não vai falar de espectroscopia, nós vamos falar de espectrometria de massas. Leiam, como eu disse, o capítulo do Kleiden, outros livros. É fundamental que vocês leiam se vocês quiserem entender melhor, porque a aula é bem resumida e tem muita coisa muitos aspectos para serem falados. Então, a leitura do livro é bem interessante se você quiser realmente aprender o que está sendo falado. A aula é mais um roteiro, ok? Então, a espectrometria de massa, vocês estão vendo um aparelho aqui bastante sofisticado de espectrometria, né? Nós vamos falar primeiro pelo método de detecção do impacto de elétrons. Nesse método, a molécula sofre uma cacetada de elétrons, um impacto, daí o nome, e a gente tira um elétron da molécula. Como a molécula é neutra e você tira um elétron, formou um cátion radical. Tá? Essa é a primeira etapa que acontece nesse processo. Daí a molécula pode se clivar e formar vários fragmentos, né? Então você tem essa molécula, ela virou um cátion radical, esse cátion radical se fragmenta, uma parte da molécula virou um radical e outra virou um cátion. Né? Então o cátion, o radical, ânions, moléculas neutras, não são detectados, somente moléculas, fragmentos com carga positiva, sendo um cátion ou um cátion radical, só isso que é detectado. As outras espécies não são. Aqui um esquema do equipamento, você tem a amostra, essa amostra é sugada para dentro do aparelho com vácuo, né, bastante forte, tem várias bombas de vácuo ali. E aí essa molécula começa a caminhar num tubo aqui, né, do cromatógrafo, do espectrômetro de massas, né. Aí você tem várias placas aqui, o primeiro filamento ele faz o impacto de elétron e faz com que a molécula se ionize, formando um cátion radical. E aí o que acontece, a molécula tendência dessa molécula, que é um cátion radical geralmente instável, ela fragmenta, todos os fragmentos com carga positivas são acelerados até o detector. Tudo que é molécula ou fragmento neutro ou negativo é saído, é puxado pela bomba de vácuo ali e vai embora. Né? Então no final aqui do detector só são detectados os íons com carga positiva. Tá? Aqui tem um exemplo de um espectro característico do 1, 2, 3, 4, 5 pentano aqui, N-pentano, que está vendo vários íons com carga positiva que foram detectados, né? Esse pico de maior abundância aqui, chamado pico base, é do fragmento mais estável, tá? Que dá informação sobre a estrutura da molécula. Esses fragmentos saem da mesma molécula, então tem várias formas de se quebrar a molécula bem conhecidas. Com isso a gente consegue identificar esses fragmentos, né? E esse aqui é o pico molecular, que é a massa molecular do composto. Geralmente é o maior valor que você vê no espectro de massas, tá? Geralmente ele não é o mais estável porque ele é originário da primeira fragmentação, que é o cátion radical. Aqui você tem um exemplo mais específico, o heptano 2-ona, que é um feromônio de abelha melífera. Nós só estamos representando um dos pares de elétron do oxigênio aqui. Então você tem um bombardeamento de elétrons, forma um cátion radical, aqui representando, e essa é a massa do composto que você está detectando aqui. Veja que, o sinal é pequenininho, porque ele é muito instável. Quanto mais estável, maior abundância, maior intensidade. Então essa molécula aqui pode se clivar, e você forma, uma parte da molécula fica radical e outra parte fica cátion. O cátion aqui, no caso 43, de massa 43, é o que vocês estão vendo aqui com maior abundância, porque ele é mais estável. Por que ele é estável? Porque ele forma uma estrutura de ressonância aqui. Esse cátion é estabilizado por ressonância. Tá? Por isso que a gente detecta ele. Aí tem outros fragmentos, 58 e 71, que tem a ver com tipos de fragmentação da molécula, por exemplo, clivar essa metila aqui e dar esse íon acílio do outro lado, e assim vai. Né? Veja aqui, a gente colocou o 43 do lado, que foi o detectado, o cátion acílio,
mas esse íon aqui não é detectável porque ele é um radical. Entretanto, essa molécula pode clivar de duas formas, né? Quando ela cliva aqui, ela pode clivar. Quando ela cliva aqui, ela pode formar o íon acílio, como vocês viram aqui, e aqui um radical, como foi mostrado lá em cima, ou pode inverter. Pode formar um radical do íon acílio, que também é estabilizado por ressonância, e o cátion dessa outra parte, que é 71. Veja que esse 71 está aqui, ó. Então você sempre tem que fazer as duas partes, né? Você tem um cátion radical. Você cliva, uma parte fica um radical, outra parte fica um cátion, mas você tem que inverter, tá? Então, os dois são detectados, porque a probabilidade de formar um ou outro é a mesma, tá? Só o cátion que é detectado. Carga positiva. Outro modo de ionização é a ionização por elétron spray, que é uma ionização mais branda, né? E nesse tipo de ionização, que acontece, por exemplo, quando você acopla a HPLC com um detector de massas, você não tem tudo em fase gasosa, então aquele solvente tem que ser nebulizado para fora e só a molécula entra no detector. Acontece que você nunca consegue tirar todas essas gotículas, sempre tem uma gotícula de água e você pode formar dutos de sódio, né? Então, primeira coisa que um espectro que tem detecção por elétron spray, ele tem a probabilidade de você pegar o pico molecular é bem mais alta, né? E o pico molecular acaba sendo o pico base, porque ele forma um adulto com sódio, fica carregado, que é relativamente estável, e você detecta. Veja que aqui é o pico molecular. Na verdade, o pico molecular do heptano 2-ono é 114, mas o que você detecta é o adulto com sódio. Cada tipo de detecção tem sua peculiaridade, né? ESI você detecta adultos de sódio e outros mais, mas o mais comum é esse. Quando acopla HPLC com MS, uma técnica muito comum. Outra forma de fazer essa detecção é por ionização química, chemical ionization, né? Por exemplo, com metano, o metano é bombardeado com elétrons, forma um cátion radical, e aí você forma um radical metila e essa espécie CH5, que é um ácido extremamente forte. Veja que aqui o carbono não está fazendo 5 ligações, ele está somar as duas ligações aqui, a ordem de ligação dá 1, tá? Então, essa molécula consegue transferir esse próton para a molécula que você quer transferir, porque você quer detectar, e você detecta a molécula com o pico molecular mais 1. Né? Tem outros gases que podem ser usados, pode ser usado amônia, pode ser usado ácido fórmico ou metanutiol, né? Que dá para usar tudo isso como ionização química. E aí os adultos depende a massa que você vai detectar depende do adulto formado. No caso do metano, vai ser a massa mais 1. Então, se aqui a massa dessa molécula é 149, você vai detectar, arredondando, né, 150. Na verdade, tem vários casos depois, não é uma casa só. Então, essa é a ionização química. A espectrometria de massa também detecta isótopos, né? A gente detecta, como vocês viram, em carbono 13, 1% dos carbonos são 13, a maioria é tudo carbono 12. Mas você detecta na massa os dois tipos de carbono, porque na natureza, se aquela molécula foi de origem natural, você tem uma distribuição que vai ser 99:1, né? Já o cloro, quando a gente pega a massa do cloro é 35,5, na verdade não existe meio elétron, meio próton, né? Meio próton, meio nêutron. Então tem dois cloros, tem o 35, 37, o 35 está presente na proporção de 3:1, né? Tem 3 de 35 para cada um de 37. Então, se você fizer um espectro de uma molécula que tem cloro, por exemplo, você vai ver dois picos, né? Um com uma proporção 3 e um para a proporção 1, porque você está detectando como cloro 35 e o pico menor na proporção 3:1, como eu falei, é o cloro 37. Então, vocês têm um exemplo aqui. O primeiro aqui, esse espectro aqui,
Nós estamos vendo sempre esses piquinhos menores aqui, que nada mais é do que os picos quando a gente tem carbono 13, tá? Está sendo detectado. Que tem a diferença de 1. Então, se o pico é 221, você sempre vai ver um 220 perto, que 220 não, né? Um a mais que está do outro lado. Esse é 220 e o outro está pegando 221. Se pegar o 91, vai ter o 92, tá? E assim vai. Outro exemplo aqui com o diclofenaco de potássio, tem 2 cloros na molécula, né? Então, na verdade, você tem 2 cloros, você ia ter que pegar vários. O pico molecular vai ser 294, 296, 298, né? Você tem os 2 cloros pode ser 35, os 2 pode ser 37, um pode ser 35, outro pode ser 37. Então, todos esses você vai pegar, né? Com a maior probabilidade de pegar um 35 e um 37, você vê aqui a proporção de 3 para 1 na intensidade. Então, isso já te indica que tem um cloro na molécula, né? Outro caso bastante conhecido é o bromo, que o bromo é 79 e 81, os isótopos dele, e ele está na proporção 1 para 1, então sempre que você vir 2 picos diferentes aí de 2 em unidade de massa atômica, quer dizer que a gente tem bromo na molécula. Então, veja, eu tenho aqui a massa da molécula, que é 202, aqui ela fragmentou, mas ainda tem um bromo, aqui ela fragmentou, ainda tem um bromo, fragmentou, tem um bromo, fragmentou, tem um bromo, esse fragmento já não tem bromo, nenhum deles tem. Então, até aqui está o bromo na molécula. Então, a gente pode prever como essa molécula está fragmentando conforme o bromo está na molécula ou não. Então, isso dá dicas de que tipo de moléculas a gente tem também, ou presença de isótopos, né? Aqui mais um exemplo para vocês, o espectro do DDT, que é esse inseticida, né, que foi muito usado na década de 60, na Primeira Guerra Mundial também, na Segunda, mais na Primeira, né? Não, na Segunda também. E aí a gente tem, veja, quando a massa do DDT é 354, que vocês estão vendo esse piquinho aqui, né? E aí a gente tem esse pico, esse é o pico molecular, o pico base é esse em 235, né? O pico molecular tem menor intensidade, pois é menos estável que o pico base, né? O pico base é esse aqui, que deve ser o íon mais estável, um cátion mais estável. E você está vendo que o pico base tem um cloro, porque nós estamos vendo aqui na proporção de 3 para 1 aqui a intensidade, né? Então, o que acontece é que a gente fragmenta a molécula nessa parte aqui, sai com esse fragmento de CCl3 em 117, né? Não sei se deve estar por aqui esse pico, não sei a probabilidade dele ser. Não pode formar, acho que ele com carga positiva, mas ele não deve ser tão estável assim, imagino. Então, como radical, ele não é detectado, você não precisa nem procurar aqui, só vai aparecer se ele tiver com carga positiva, né? Então, quando você cliva aqui, formou um cátion radical, né? Veja, cátion radical aqui, clivou, essa parte fica como um radical, a outra parte é um cátion. Esse cátion aqui é estabilizado com estrutura de ressonância nesses duas partes da molécula. Daí a estabilidade do pico base, né? Que é um cátion mais estável. Então, esse pico aqui é referente a esse fragmento, tá? Na verdade, tem outros cloros aqui, dá para a gente interpretar os tipos de sinal, mas tem cloro na molécula. O BHT é um conservante, né, um antioxidante, o pico molecular dele é 220, então 220 significa que se formou o cátion radical, e você pode ter um padrão de fragmentação e saiu qualquer um dessas metilas desse grupo terço-butil, você formou esse cátion aqui, que também é estabilizado por ressonância com um anel aqui, que vai ter uma intensidade maior, que vai ser o pico base, que está aqui para vocês, né? Que em 206. Perdeu 15. 15 nada mais é do que uma metila, né? Saiu metila, radical metila, é isso aí. Então, pico molecular, pico base, que é por impacto de elétrons, tá? A composição de átomos pode ser determinada pela
espectrometria de massas de alta resolução, né? Em inglês é High Resolution Mass Spectrometry, espectrometria de massas de alta resolução. Então aqui o mesmo exemplo de sempre, a gente tem esse composto aqui, na verdade a massa não é 114 e acabou. A gente faz no equipamento que tem de alta resolução, que a gente tem até 4 casas ali depois da vírgula, né? E isso é importantíssimo, porque com a massa exata não é qualquer combinação que dá essa massa exata. A gente sabe a massa exata do hidrogênio é 1,00783. Do carbono, que é o padrão, é 12. Né? É tudo referente à massa do carbono, que é o padrão, tá? Por isso que fica fragmentada. A do nitrogênio é 14,003. Então a gente sabe as massas exatas. Então quando você tem uma massa exata, esse finalzinho aqui é o que a gente usa para saber exatamente qual é a fórmula molecular do composto, né? Quando você quer elucidar a estrutura de um produto natural que você não sabe qual é, isso é uma técnica valiosíssima, né? Então, por exemplo, você vai lá, faz esse experimento aqui, a gente detecta a massa que é 114, na verdade não é 114, né? Como eu disse, a massa observada é 114,1039, tá? E aí você põe num programa, tem programas na internet, você consegue achar massa de alta resolução ou vários programas, você entra, é tudo gratuito, então você põe a massa com 4 casas, e aí você fala quais, você tem que ter uma ideia, um chute de que tipo de átomo tem na molécula, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, alguma coisa assim, né? Ou você pode colocar todos eles e deixar ele decidir qual tem, né? Você põe tudo que você acha que pode ter e ele faz a combinação ali com a massa exata. Então, veja, para todos eles aqui, todas essas combinações aqui, essa foi o valor observado, tá? E aí o programa calcula qual que é a combinação que vai dar uma massa mais próxima possível com aquela massa exata que você obteve do experimento. Então o programa calcula C6H10O2 é 114,068. Está próximo, mas não é, né? C6H4N2 está mais ou menos e assim vai. Bom, olhando aqui, não vou chegar em todos eles, mas ele dá várias probabilidades, né? E aí o programa também compara a diferença, ele subtrai esse valor do outro e ele tem o erro da massa observada e a calculada. E aí você tem um que tem o menor desvio possível e muito provavelmente é a massa do composto que você quer determinar. No caso aqui é C7H14O, tá? Então, obviamente, eu sei qual é a molécula, não tem muita... Mas quando você não sabe qual é a molécula e está fazendo um espectro de massa, faz um espectro de massa de alta resolução, você consegue a fórmula molecular da substância, que é uma informação valiosíssima. Você já sabe o número de átomos, isso vai ajudar bastante a elucidar a estrutura. Então, é o que está escrito aqui embaixo, que eu não vou ler para vocês. Muito útil para determinação de estrutura de produtos naturais. E aqui vai aquele esse resumo pictórico aqui do infográfico de espectrometria de massas. Depois vocês usam isso aqui, eu acho que é bem legal. Ele faz um resuminho da técnica, ele tem os picos mais comuns, ele tem o que eu falei da probabilidade do cloro aqui, tem do bromo também, e tem umas figurinhas carimbadas aí de fragmentação que são importantes, né? Lembra que também sempre que essas massas aparecem, elas têm que ter carga positiva. Nunca é radical, tá? Radical não é detectado. Sempre que você cliva, uma parte vira radical, uma parte vira cátion, e é o cátion que você detecta. Mas as duas partes podem fragmentar e dar o radical. E cátion, né? Você tem que fazer. Uma vez você faz dano cátion, uma vez você faz dano radical. Então, espectrometria de massas, assim, leiam o livro, mas basicamente é isso aí. Tem, óbvio, tem mais coisas descritas lá, mas vocês lendo, vocês vão aprender bastante fazendo exercícios. Agora eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode combinar todas essas técnicas, né?
espectrometria de massas, ressonância e infravermelho para elucidação estrutural. Esses exemplos são do Kleiden, tem um deles que não é muito simplesinho no final, mas eu vou tentar explicar para vocês. Então, como a gente combina para saber estrutura? Veja, aqui eu não dei estrutura. Antes eu dava estrutura e falava o que dava. Agora eu vou dar só o espectro e a gente vê que informação tira, né? Então você pega uma molécula X aí, você fez o espectro de todas as técnicas, né? Você tem o espectro de massa de alta resolução, que está aqui, que não está escrito, mas na outra página vai estar, que é de alta resolução. Você tem o espectro de carbono 13, que a gente está vendo aqui, e tem o espectro de infravermelho, né? Que a gente já comentou um pouco nas aulas passadas. Quais são as informações que eu tiro de cada uma deles? Então vamos começar pelo massas. Então, o espectro de alta resolução aqui, feito por electron spray ionization, né? E a gente sabe que um electron spray ionization, eu pego o pico molecular, porque a probabilidade de pegar ele como pico é bem maior, porque você não tem fragmentação, a técnica que não fragmenta muita molécula, né? A gente tem o pico molecular, que deve ser o pico base, na verdade, no electron spray. Electron spray, como eu falei, é o pico base mais 1. Você tem a massa do hidrogênio, mas não é 1, é aquela massa que eu mostrei exata do hidrogênio, né? Então, esse pico aqui está mostrado 90, mas na verdade é 90,091. Quando eu tiro a massa do hidrogênio, porque eu sei que esse adulto é a massa mais a massa do hidrogênio, eu fico com a massa molecular exata da molécula. Eu coloco no programa e ele me dá que a fórmula mínima, aqui de fórmula mínima, na fórmula molecular, é C4H11NO, tá? Aqui não quer dizer que tem nitrosila, não tá, só está mostrando os átomos que tem na molécula, né? Número de átomos. Eu tenho, aqui como vocês viram, 4 carbonos da molécula, né? Quando eu faço o espectro de carbono, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui é o cloroformo deuterado, como eu já falei para vocês. Então, se eu tenho 4 átomos da molécula, porque eu sei a fórmula molecular, e eu tenho só 3 sinais, significa que 2 carbonos são simétricos, né? Senão daria 4 sinais, né? 4. Então, 3 sinais de carbono com a molécula tem 4, né? 2 são simétricos. Provavelmente é o pico na região do carbono saturado. Provavelmente é esse aqui, tá? Embora a intensidade não tenha nada a ver com o número de carbono, mas vamos considerar que é esse maior aqui que deve ser o carbono simétrico. Pode ser um CH3, tá? Não sei. Nessa região aqui, não sei, eu não tenho nenhuma informação, mas pode ser um CH3. 2 CH3, né? Quando eu faço o espectro infravermelho, tem 2 bandas aqui, tem uma banda aqui de bem grande, parecida com o OH, só que eu tenho dois pontinhos aqui. Se fosse só OH de um álcool, seria uma banda assim, né? Agora eu tenho esses dois bandinhas aqui, que me sugere que seja um NH, né? Então, pode ser que tenha... A ideia é que eu tenho um OH, porque a banda está com formato de OH. Esse aqui é a banda do CH, né? Deve ter, obviamente, tem CH na molécula, porque tem carbono e hidrogênio, né? Então, essa banda aqui é um estiramento NH ou OH, que está aqui, né? E veja, eu também não estou... Eu tenho N na molécula, né? Ok? Então, pode ser que seja um grupo amino também. E interessante aqui, eu tenho essa banda entre 1566 e 1650, que é o dobramento NH, que confirma que eu tenho NH na molécula. Então, eu devo ter um NH e um OH na molécula, tá? Veja, eu tenho um O na molécula também, né? Lembre-se. Então, a banda larga em 3400 indica OH ou NH, e a banda média em 1600 indica NH. Então, com a NH, eu tenho certeza que eu tenho, e pelo formato, eu devo ter OH também. Isso vem no infravermelho. E aí a gente rabisca as moléculas. Veja, eu não usei próton aqui, a ressonância de próton, tá? Então,
eu tenho 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Eu sempre tenho, você tem que, onde eu quero chegar, eu sei. Eu tenho a fórmula molecular aqui, é C4H11NO. Tá? Então, qualquer tipo de molécula que você propor aqui para explicar o resultado tem que ter esse número de átomos que batem, né, que confirmam. O problema é que essa molécula aqui, por exemplo, essa e essa, todas elas dariam 4 sinais. Então nenhuma delas pode ser a molécula, porque a cadeia com a cadeia carbônica linear, porque vai levar 4 sinais no carbono 13 e eu não tenho 4 sinais, eu só tenho 3. Então o outro jeito de eu mostrar essa molécula seria essa forma onde eu tenho só 3 sinais. Aqui eu teria um sinal, porque são simétricos, 2 e 3. Então todas essas moléculas têm 3 sinais, né? Vamos ver, peraí. Não, desculpe. Não, aqui não é, desculpe. Aqui vai dar, apesar de ser, aqui é cadeia ramificada, tá? Eu tenho um sinal, esse carbono não é simétrico a esse. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 sinais. Como esse tem 4 sinais aqui, está aqui porque é ramificada. Esse também não é. Então, só sobrou A e B, tá? Então, eu não sei se o H está nesse carbono, ligado num CH2, ou ele está ligado na ramificação, né? Ou então, ou é A ou é B que a gente tem. E com com o espectro de infravermelho, massas e massa de alta resolução que a gente fez, que não dá muita informação, né? São as 3 informações que a gente usou. Nenhuma delas permite dizer se é A ou B. Como que a gente faz? A gente tira um espectro de ressonância, por exemplo. O espectro de ressonância me mostra o seguinte: eu tenho 2 sinais na molécula, né? Cuja integral é o número de próton. Então, aqui eu tenho 3, 6, eu tenho 6 prótons e eles são simétricos, né? Um ao outro. Que deve ser esse sinal aqui. Esse sinal aqui. E esse sinal aqui deve ser esse aqui, tá? Veja, esse aqui não tem nenhum próton, nem esse tem nenhum próton do lado. Então ele deve aparecer como um singlet, né? Porque não tem nenhum próton para acoplar. Esse também, CH2, também tá isolado, não tem nenhum próton nesse carbono aqui, nesse aqui, né? Então ele aparece como um singlet também. Tem 2 singlets. O espectro de MN favorece estruturar, pois o próton está muito desblindado, né? Quer dizer, esse próton aqui está muito desblindado porque ele está ligado no oxigênio, que é mais eletronegativo do que o nitrogênio aqui, né? Se eu olhar outra molécula, esse outro próton estaria aqui. Então esse próton aqui deveria cair numa região mais próximo de zero, mais blindado do que essa aqui. Veja, qualquer próton que estiver ligado num carbono, que tem um grupo fortemente eletronegativo, ele deve se deslocar mais, via de regra. Vou mostrar um exemplo que não é bem assim, tá? Então esse próton aqui deveria ter um deslocamento químico maior do que esse aqui. Olhando na tabela, a gente consegue decidir e calcular isso, e o próton decide que é a molécula A, tá? Mas tem outro fator aqui, vamos ver se a gente consegue pensar melhor. Se a gente fizer o espectro não com ionização electron spray, mas fizer a ionização por impacto de elétron, né? A gente vai ver que a gente teria essa fragmentação aqui, nós teríamos esse fragmento, 31, que não é detectável. Veja, quando ele for cátion, a gente deve ter o 31 aqui, ó, tá? Que você detectou, porque ele pode clivar uma hora como radical, uma hora como cátion, tá? Quando ele cliva como cátion, ele é detectável. Nessa forma aqui, como radical, não é ele que nós estamos detectando. Nós estamos detectando a outra parte da molécula que tem carga positiva. Essa molécula com carga positiva tem massa 58, tá? Se a gente tiver a molécula B fragmentando,
a gente vai formar um fragmento com massa 30, né? E a gente vai formar um íon com massa 59. Se vocês verem aqui, o pico de maior intensidade é o pico 58, que só pode ser formado quando a gente tem essa clivagem aqui, né? Por que que ele é mais estável? Porque ele tem essa estrutura de ressonância aqui, né? Então, espectro de massa com fragmentação possibilitaria a gente decidir também que é o A, tá? Aqui teria que ter uma tabela para você ver qual que é o deslocamento do um e do outro, né? Mas aqui o que está mudando só é o espectro seria igualzinho, a única igualzinho, né? Seria dois singletes, só que esse pico aqui, no caso do nitrogênio, estaria mais para cá, né? Menos deslocado, estaria mais blindado, tá? Então isso permite a gente decidir entre o A e o B. Mais um exemplo. Vamos supor, aquele lá a gente fez tem uma molécula desconhecida, que você foi ver qual era. Aqui nós fizemos uma reação química. Pegamos a acroleína, que é o propenal, reagimos com etileno glicol na presença de HBr e deu uma molécula X. Não exatamente uma reação só, tá? Aqui deve ter acontecido mais do que uma reação. A gente colocou tudo junto, que é C3H4O, que é a massa da acroleína, C2H6O2 mais HBr. Você vê que a gente forma essa molécula aqui mais água, tá? Então, na verdade, a gente vê pela reação química que as moléculas foram incorporadas. É uma reação que a gente chama de reação de adição. Se vocês sabem reação, isso daqui não tem nem graça, porque vocês já sabem o que vai dar quando vocês virem isso na próxima matéria, tá? Mas vamos supor que você nunca viu química orgânica e que você fez a reação e alguém está estudando o mecanismo dessa reação e tem que decidir qual é o produto para imaginar qual que é o mecanismo, né? Então a gente quer detectar quem é o composto X aqui, detectar não, elucidar a estrutura. A gente sabe, pelo espectro de massas, né, que é C5H9BrO2, tá? Então eu fiz um espectro de massas com ionização por impacto de elétron e a gente tem aqui o pico de massa, que é 181, 179, esse pico com a diferença de 2, a gente sabe que tem bromo na molécula, né? Fez um espectro de alta resolução de massa e a gente descobriu que é 179,979. Coloca no aparelho, na internet, põe ali a massa exata e a gente tem a massa, a fórmula molecular da molécula, C5H9BrO2. Então a gente sabe que foi isso que deu. Somando tudo aqui e somando tudo e tirando isso aqui, a gente sabe que sobrou água. Então essa reação, como acontece, dá isso aqui e dá água, tá? Então, qual que é essa molécula, C5H9BrO2? A gente vai lá e faz um espectro de carbono 13 dele. Então a gente vê que tem 1, 2, 3, 4 sinais. E a gente tem 5 carbonos. Significa que um desses carbonos é simétrico, né? Outra coisa que a gente vê aqui, que comparando com a acroleína, que a gente tem uma carbonila de um aldeído aqui, que aparece aqui, né, em 190 ppm, ela desapareceu. Então, a carbonila sumiu, tá? Então, a gente sabe que a carbonila sumiu só de olhar o espectro de carbono 13. E um desses prótons é simétrico, né? Então, que informação a gente tira? 4 carbonos, sendo 2 simétricos e saturados, né? Veja que são esses dois aqui, ó, simétrico e saturado, né? Abaixo de 50 ppm. Um perto do oxigênio, tem algum carbono perto de oxigênio, que é esse em 65 aqui, né? E um próximo da região de insaturado, que está bem deslocado em 100 ppm, tá? Não há dupla, pois não é possível uma dupla com um único carbono, né? Teriam de ter 2 sinais. Se você tivesse uma dupla, teria que ter 2 sinais aqui. Tem uma dupla, né? Se tem uma dupla, você teria 2 sinais de carbono na região de insaturados, né? Como tem um sinal só e não dá para fazer uma dupla com um carbono só, essa molécula deve ser cíclica, tá? Essa é a jogada aí. Sinal muito deslocado
na região de alceno ali, deve ser uma dupla. Desculpe, deve ser como não tem dupla, deve ser um carbono cíclico. Que é o que está escrito aqui, como numa dupla o carbono é cíclico, tá? Quando a gente faz o infravermelho, a gente não tem banda, então não tem OH na molécula, não tem carbonila, né? Só tem estiramento CH aqui. Então isso aqui é um composto cíclico, não tem carbonila, não tem álcool, né? E essa molécula adicionou uma na outra, né? Então, infravermelho indica que não há grupos funcionais, nenhum OH, nenhuma carbonila ou alceno. Então, deve ser um éter, ou melhor, duas ligações do tipo éter, pois tem 2 oxigênios, né? Esses oxigênios só podem formar ligação do tipo éter, né? Mas não necessariamente é um éter. Então, alguns exemplos, a gente tem que formular alguma estrutura baseado nisso, né? Então pode ser uma molécula cíclica, poderia ser essa estrutura aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Se você olhar essa estrutura aqui, nós temos 6 sinais de carbono 13, sendo que na prática nós só detectamos 4, então essa aqui não dá certo, tá? Não pode ser. Essa aqui teria 1, 2, 3, 4. Essa teria 4. Essa daqui também tem 1, 2, 3, 4. Também daria certo, né? Só que somente essas duas aqui, a gente... Veja, etileno glicol é isso aqui, ó. A gente não quebrou o etileno glicol, né? Veja. O etileno glicol, que é essa molécula aqui, ela fez uma adição nessa molécula, né? Senão ela não quebrou. Ela adicionou, todas essas duas moléculas adicionaram e daqui saiu água. Então a gente juntou tudo isso e todas essas 3 moléculas só saiu água. Então essas moléculas, essa molécula aqui não quebrou. Se quebrasse, teria saído outra coisa. A gente tem que usar o conhecimento químico também, né? Se quebrasse, ia sair CO2 ou qualquer coisa. Então a única coisa que quebrou aqui foi um oxigênio. Um oxigênio e um próton, né? Outro próton está aqui. Foi isso que aconteceu. Então, o etileno glicol está intacto. Se ele está intacto, deve ter isso aqui na molécula. Eu tenho que ter isso aqui na molécula, tá? Então, a única aqui dessas 5 que a gente propôs, que tem esqueleto intacto do etileno glicol, são essas duas aqui, né? Então, olhando aqui, além do esqueleto intacto do etileno glicol, a gente tem 1, 2, 3, e esses 2 sinais são iguais. Então, tem 4 sinais de carbono 13. Então, essas duas poderiam ser nosso composto X. Então, a gente tem a massa molecular e a gente tem essas duas moléculas que podem ser. Veja, eu posso fazer um espectro de massas dele por impacto de elétrons, né? E quando a gente faz isso, a gente vê aquele espectro que a gente já mostrou, né? Aqui o pico molecular, né? E os outros fragmentos, que você vê que tem vários, tem esse, por exemplo, tem bromo, né? E outros aqui que aparecem sem bromo, que não tem a proporção de diferença de 2 de unidade de massa atômica. Então, uma fragmentação possível seria clivar aqui, nessa ou aqui, né? Quando você cliva aqui, você tem um cátion radical, porque nunca cliva a partir do zero, né? Você sempre forma um cátion radical, e o cátion radical que cliva, não é a molécula neutra, tá? Lembra que a primeira etapa é tirar um elétron formando um cátion radical. Então, quando a gente cliva aqui, a gente forma esse fragmento que não é detectável, e esse fragmento que tem carga positiva, que deve ter uma abundância relativamente alta, porque ele é estabilizado por ressonância com oxigênio aqui. Esse tem massa 73, né, que é o que a gente detecta aqui, né? Veja, ambos clivando aqui vão dar o 73, né? Esse pico aqui que vocês veem, esses são 2 caminhos. A gente cliva aqui, pode dar com o radical aqui e o cátion aqui, ou vice-versa. Aqui positivo e aqui radical que a gente não detecta, né?
Então esse pico aqui é o 107, 109, que deve ser esse aqui, tá? Se fizer as contas vai ser esse aqui, que está aqui 107, 109, tá? Fragmentação da outra molécula, a mais ramificada, também leva aos mesmos fragmentos. Então, a fragmentação não permite a gente concluir se é essa aqui ou essa aqui, tá? O Kleiden para aí fala qual que é a molécula e pronto. Aí eu fui tentar ver se dá para tirar via o espectro de próton, né? E aí eu tenho um programa, eu calculei, coloquei ali para a molécula e ele calcula os deslocamentos, né? Então eu calculei o deslocamento dessa molécula e dessa aqui, né? Então vocês veem que os espectros são diferentes aqui, né? Isso daqui dá um quarteto, um tripleto e um multipleto. Aqui vai dar um dubleto, um multipleto, um pentupleto e um dubleto, né? E os deslocamentos bastante diferentes. Então, pelo próton, na verdade, a gente já decide quem é essa molécula, tá? Eu não vou comentar essa aqui, porque se eu comentar demora mais 1 hora, né? Eu vou comentar a molécula que é a certa, que é essa aqui, que eu estou mostrando, né? Então, que informações a gente tira do próton, que eu não falei nenhuma bem certinho ainda, eu vou falar, primeiro que esse espectro de próton foi calculado, ok, a gente consegue na literatura e tal, mas ele foi simulado a partir desse composto dissolvido em cloroformo deuterado no equipamento de 300 MHz, né, do composto X, que é aqui que eu sei que é esse, porque o Kleiden falou que é esse e eu sei olhando o próton, tá? Então aqui, que informação a gente tira? A gente tem os deslocamentos e olhando uma tabela a gente pode saber o que é cada um desses deslocamentos, dá para calcular. Se você suspeita o que é, dá para a gente ver pelo deslocamento o que está acontecendo. Então, uma informação importante, como eu disse, é o deslocamento por tabela. A gente vê esses dados tabelados. O Kleiden tem tabela, vocês acham na internet, assim vai. Outra informação importante é a integral. Então, a integral te diz o número de prótons que você está vendo. Então, esse sinal é referente a 2 prótons. Como a molécula, a gente sabe a gente suspeita que seja uma molécula cíclica, a gente sabe que isso daqui é um sinal referente a 2 hidrogênios, que deve ser um CH2, tá? Esse sinal aqui é referente a 1 próton, então deve ser referente a um CH. Esse aqui é referente a 2, a mesma intensidade aqui, porque é integral, tá, gente? Aqui é quarteto, aqui é tripleto, mas quando você integra, são 2 prótons cada uma. E todos esses sinais aqui são referentes a 4 prótons, tá? Na verdade, seriam 2 CH2. Tem outras combinações, um CH3 e um H, assim vai, mas para ser, aqui estão referentes a 4 prótons, tá? Então, esse é a integral. A integral te dá e o deslocamento te dá a informação sobre aquele próton que você está vendo ali, aquele próton que você está enxergando, cada um desses prótons da molécula, né? E o desdobramento te dá a informação não daquele próton, ele te dá a informação de que próton está do lado dele, tá? Então, vamos olhar aqui, esse próton A, ele está perto de um bromo, então ele deve ser bastante deslocado, porque esse bromo é eletronegativo. Tira elétron e desblinda, ele deve ser bastante deslocado. E ele refere a 2 CH2. Então pode ser esse CH2 aqui ou esse, porque são esses dois que tem sinal de 2 prótons, né? Que é um CH2. Quem está do lado desse CH2 aqui? Esse grupo aqui, que é o quê? Um CH2. Então, como que esse sinal de A aparece? Como ele se desdobra? Né? É o do lado mais 1, porque ele acopla, é o do lado mais 1. Do lado são 2, mais 1, 3. Essa é a regrinha. Então, esse sinal de A apareceria como um triplete. Veja, o único dos dois CH2 aqui que aparece como um triplete é esse sinal aqui. Então, esse aqui deve ser o sinal de A. Tá? Como seria o sinal de B? B está do lado de 2 mais 1, 3. Tem 3 prótons do lado dele. O próton que está em A, no carbono A, e o outro que está no carbono C.
Tem um próton em C ali. Então é 2 mais 1, 3. São os do lado mais 1. Então, 2 mais 1, 3. E mais 1 do lado mais 1, né? Você soma todos do lado e mais 1. Dá 4. Então ele apareceria como um quarteto, esse B. O único quarteto que a gente tem é esse aqui. Então, esse aqui é o sinal do A, que está escrito aqui, e esse aqui é o sinalzinho de B. Tá? Vamos continuando. Como que apareceria C? C apareceria o do lado é oxigênio, então não tem nada aqui, só tem um aqui, ó. Tem 2 em B, né? Que a gente sabe que é um CH2 que está do lado do C. Então, como que apareceria o sinal de C? Aparecia do lado, soma tudo, só tem esse aqui, 2, mais 1, 3. Então, o sinal de C é 3, que é esse triplete aqui, referente a um próton, que coincide com esse sinal, ok? Esse é o sinalzinho de C. E esse sinal aqui, maluquete, multipleto, isso é um exemplo do Kleiden, né? Um exemplo muito simples do Kleiden, mas já bom porque vocês já ficam preparados, né? Todos esses sinais aqui são esses quatro prótons aqui, em D, né? Por que ele vai aparecer como esse multipleto? Eu vou discutir já, né? Então essas são as informações que estão escritas aqui, mas eu fui explicando para vocês, né? Então, a integral informa o número de hidrogênio responsável pelo sinal. Então, a integral me fala, esse próton que eu estou vendo, esse sinal referente a 2 hidrogênios, deve ser um CH2. Um hidrogênio deve ser um CH. E se não tiver próton, você não vê no espectro de próton, tá? Você vê só no de carbono, se não tiver hidrogênio. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser, se for 4, eles são simétricos, né? Ok? No caso aqui, esses sinais aqui são um multipleto que eu vou falar já. E se você comparar aqui os dois espectros, eu não vou fazer para ela, mas daria sinais totalmente diferentes, né? Esse aqui você tem um CH3, aqui a gente não tem nenhum CH3, né? Então esse CH3 aqui apareceria bem menos deslocado, porque ele está na pontinha aqui e ele está próximo de hidrogênio, ele apareceria como um dubleto, né? Você vê que essa molécula não tem dubleto, não tem. Então, só pelo esse dubleto a gente, como não apareceu no espectro que você fez, você já pode eliminar aqui essa molécula. O próton decide isso. Só vou terminar explicando essa parte aqui, por que deu esse multipleto, tá? Na verdade, se você olhar aqui essa parte da molécula, esse 2CH2, esse próton aqui, o HB, o HC e o HD, eles não são equivalentes quimicamente. A molécula é simétrica, mas eles não são equivalentes quimicamente. Você percebe o seguinte, imagina que você tirasse esse HA aqui e colocasse um cloro no lugar. Na hora você ia criar um centro quiral aqui, tá? Se você tirasse o HB e colocasse o cloro, você ia ter o enantiômero dele. E se você tirasse o HC ou HD também, nenhum desses prótons são equivalentes. Porque esse carbono aqui, ó, ele só não é quiral porque você tem um plano de simetria. A hora que você colocou qualquer outro átomo diferente de hidrogênio aqui, essa molécula na hora vira um diáster isômero, né? Porque você vira um centro quiral aqui e você tem, cada uma dessas posições vai dar um diáster isômero. Você não está mexendo nisso, né? Imagina que, eu não vi qual que é esse, imagina que esse seja R. Se você colocou um cloro aqui que deu R, foi para cima, é um diáster isômero, porque se ele for para baixo vai dar S, vai ser RR ou RS, entendeu? Então esses hidrogênios aqui não são quimicamente equivalentes, tá? Isso significa que HA acopla com HB, HA acopla com HD, HA acopla com HC, tá? Então, próton HA, HB, HC e HD são diferentes. Dessa forma, HA acopla com HB, né? Ele vai acoplar com HB, com uma constante de acoplamento de hidrogênio geminal, né? Ele vai acoplar com HC, com a constante de acoplamento de cis vicinal, ele vai acoplar com HD, com acoplamento de transvicinal, ok?
E isso tudo a gente vai ter dubletos com as constantes de acoplamento diferentes, ok? E a mesma coisa acontece com cada um dos outros prótons. HB acopla com HA, HB acopla com HC, HB acopla com HD, HC acopla com HA, HC acopla com HD, HC acopla com HB. E todos eles degeram um sinal, porque a molécula não é os prótons não são quimicamente equivalentes, tá? E com isso que dá o multipleto, tá? Então, é uma molécula bastante complicada, coisas do Kleiden, mas é bom que vocês saibam quando acontecer ver uns espectros, uns multipletos, é isso que está acontecendo. Então, dei 2 exemplos, mas a gente faz mais exercícios e tira mais dúvidas na próxima aula. Falou!